Olá, gente! Hoje é um áudio sobre as lógicas de organização política, inclusão e exclusão na Antiguidade Clássica e poder, religião e tempo no Oriente Médio Antigo. Esses temas são centrais. Tratar da política no universo antigo domina, né? Historicamente, as práticas de ensino em história antiga. É um tema, então, que hegemoniza essas disciplinas. Geralmente, então, claro, isso se reflete nos planejamentos de ensino. Contudo, se a gente observar lá a tabela da BNCC, a gente vai ver que tratar de política no universo antigo é apenas mais um dos três eixos, né? Quatro, bem dizer, se a gente incluir a teoria da história, que abre o ensino do sexto ano, onde se localiza, então, as habilidades, os objetos de conhecimento relacionados à história antiga. De todo modo, a gente precisa conhecer bem essas relações políticas do mundo antigo, porque propiciam várias pontes com a contemporaneidade. Permitem, portanto, a compreensão do presente dos alunos e a integração dos alunos nesse presente, dominando, então, o funcionamento das instituições contemporâneas e possibilitando, então, a atuação desses sujeitos na vida pública atual. Nesse sentido, então, trabalhar o assunto política no mundo antigo facilita o desenvolvimento da terceira competência das ciências humanas para o ensino fundamental, conforme a BNCC, né? Retomando aqui, então, identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade, exercitando a curiosidade e propondo ideias e ações que contribuam para a transformação espacial, social e cultural, de modo a participar efetivamente das dinâmicas da vida social. Portanto, esse ensino da história, mais especificamente aqui no nosso caso da história antiga, pode e deve estar voltado para fomentar essa participação ativa, efetiva na vida social. E isso, claro, tem um espelho no mundo clássico, à medida que temos experiências como da República Romana e a democracia ateniense, que, idealizações à parte, constituíram espaços ativos de participação na vida pública, ao menos daqueles que eram considerados cidadãos, né? Observando a tabela lá de conteúdos da BNCC, a gente vê que esses assuntos estão aglutinados na unidade temática chamada Lógicas de Organização Política. Então, aí vamos lembrar da abordagem temática, né? Possível abordar esse tema e, a partir desse tema, perpassar as diferentes experiências espaço-temporais do universo antigo relacionando com hoje, sem precisar esgotar o assunto de um, de outro e de uma terceira, né? Se trata, então, dessa abordagem, uma possibilidade aqui de uma abordagem comparada, né? Se a unidade temática são as lógicas de organização política, o objeto de conhecimento aqui recortado são as noções de cidadania e política na Grécia e em Roma. Habilidades, né? Associar o conceito de cidadania a dinâmicas de inclusão e exclusão na Grécia e Roma antiga. Então, perceber aqui, fazer com que os alunos compreendam a ideia da cidadania, o exercício dessa cidadania, essa condição do cidadão, do habitante da cidade que participa ativamente da decisão dos seus rumos, né, da vida pública, em oposição ao idiota, como aquele sujeito alienado da vida pública, que não participa, né, geralmente situado no campo, distante, que não pode participar das instituições citadinas, né? Então, o conceito de idiota vem aí no universo clássico, né? A centralidade aqui do assunto, então, é entender a constituição desse espaço público clássico. Porque, claro, esse espaço greco-romano ele é idealizado como nascedouro da democracia e cidadania, que são aspectos centrais das ciências humanas e história, conforme a BNCC. Não é à toa que, então, boa parte dos prédios de poder contemporâneos
tem inspiração em sua arquitetura neoclássica, claro, justamente tentando remeter a esse nascedouro da democracia e da cidadania. Quando a gente olha de longe, de forma idealizada, parece um funcionamento perfeito, mas a gente vai ver, a partir dos textos do Finlay, que as coisas não eram bem assim, né? Esses espaços também eram perpassados por tensões, e é importante, então, a gente pode trabalhar com os alunos e alunas, introduzir esse assunto, pensando no espaço público atual, quais são os espaços de participação do cidadão hoje, quem é o cidadão hoje, quais são as tensões enfrentadas, as formas de cooptação, de corrupção da atuação na vida pública, e a gente sabe que são muitas, e daí então mergulhar nessas outras experiências espaço-temporais. Outra possibilidade aqui é relacionar essa realidade da antiguidade clássica com as realidades africanas e do Oriente Médio. Isso figura, inclusive, são objetos de conhecimento que figuram junto com as habilidades nessa unidade temática. Então, possibilitando essa abordagem comparada, e é interessante fazer essa abordagem, sobretudo da África, para sair dessa ideia da antiguidade atrelada somente ao universo greco-romano, trazendo outras experiências, né? Outras formas de expressão política. Então, só fechando aqui a ideia da comparação com os dias de hoje, é importante, então, ir além da ideia atual, né, de um preconceito atual, de que cidadania se resume à questão do voto. Então, a gente trabalhar os espaços e momentos de exercício da cidadania na atualidade, destacando a atuação em movimentos sociais, a realização de manifestações, de outros atos políticos, a participação dos sujeitos nos conselhos municipais, estaduais, nacionais, a possibilidade de mover ação civil pública, de fazer uma representação junto ao Ministério, processando agentes públicos pela má conduta, né, pela má representação, aprofundar a ideia da representação como estar no lugar de alguém. Então, ressignificar essa noção de quem são os representantes, como eles se tornam, trabalhando as contradições da realidade, mas também o ideal disso, o que é possível fazer para se aproximar, trabalhando a ideia do controle social e transparência, a lei de acesso à informação, a possibilidade do monitoramento das ações públicas. Isso é interessante porque permite, então, atividades práticas do colégio, da disciplina de História, que a gente desenvolva aí, vá requerer junto às prefeituras acesso à informação, e a partir disso, então, vá trabalhando teoricamente essa noção, então, do agente público submetido à lei, submetido ao controle social, depois verificando como eram essas relações políticas da antiguidade, como isso era impensável no universo egípcio, mesopotâmico. No entanto, como isso encontrava, é possível um paralelo com a ideia de ostracismo na Grécia, na Atenas antiga, aonde havia uma votação com conchas, né, para expulsar um cidadão que representasse uma ameaça à vida pública, né, uma ameaça à cidade. Então, expulsá-lo, né, por um tempo determinado, seria um processo de impedimento, né. O que vale observar ainda é que há uma oposição idealizada entre o universo romano-ateniense e as teocracias médio-orientais. A gente tem que tomar aqui um devido cuidado, tanto com essa idealização do universo clássico, que vai, então, ignorar os pontos de tensão, as formas de corrupção naquela sociedade, a própria ideia aqui que eu já mencionei de clientelismo, permite paralelos com a nossa realidade hoje. Então, é a cooptação de um grupo de cidadãos trocando cargos e benefícios por apoio político, distorcendo, então, a idealização da vida pública pautada pelo exercício das ideias, da argumentação e da retórica, como, né, os valores clássicos aí da formação humana,
do que constitui o sujeito. Além dessa idealização, outro cuidado que a gente tem que ter, então, é com o anacronismo. Ao mesmo tempo que a gente deve fazer as comparações, deve partir do presente, deve observar as questões do passado que dizem respeito ao presente, a gente também tem que cuidar por mostrar a especificidade desse passado. Por exemplo, se a gente quiser comparar o universo clássico greco-romano às teocracias médio-orientais, a gente pode e deve fazer paralelos com a ideia do Estado laico e com a democracia hoje. Mas, ao mesmo tempo, a gente também deve apontar como o próprio universo clássico não havia uma separação total entre religião e política, com vários rituais e momentos políticos sofrendo, então, a interferência de ritos, rituais e processos religiosos, né? Outra questão que vale enfatizar é como, então, tanto na democracia ateniense quanto na República Romana, o conjunto da cidadania reflete uma realidade demográfica muito restrita. O universo populacional ateniense e romano era muito maior do que o restrito corpo de cidadãos. Para começo de conversa, mulher não era considerada cidadã. Só aí a gente excluía, então, a maioria da população. Sem contar as outras exclusões específicas dessas sociedades, como escravos, estrangeiros, os menores, numa sociedade onde a expectativa de vida era muito baixa. Então, a gente pode fazer esses comparativos. Se eram espaços de discussão muito intensos, de participação direta, por outro lado, eram espaços muito pouco representativos. Ademais, é interessante fazer um comparativo sobre os conflitos sociais na política, tanto no passado quanto no presente. A gente observa nesse universo clássico uma série de revoltas, de movimentos associados às classes, vamos chamar de subalternizadas. Tá? Os manifestos aqui, as revoltas de escravos, as várias pressões e formas de mobilização de plebeus e dos estratos econômicos mais baixos na democracia ateniense, reivindicando direitos, reivindicando uma igualdade de participação. Então, a gente consegue partir dos movimentos sociais, das manifestações atuais, e a partir disso, então, ir lá para o mundo clássico. Por exemplo, tem uma peça de teatro, né, que vai tratar uma greve de sexo das mulheres, pressionando os homens para que não participassem mais de guerra, assinassem uma trégua. Olhem que interessante isso, porque mostra, ainda que, claro, se trate de uma ficção, mostra uma possibilidade imaginada de uma organização social de um extrato subalternizado, as mulheres, para pressionar, então, os rumos da vida pública, da qual elas eram excluídas formalmente, mas para pressionar a tomada de uma decisão favorável a seus interesses. Então a gente pode trabalhar com filmes, Spartacus, pode trabalhar com registro de fonte histórica sobre esses momentos, seja essa peça que eu falei teatral, seja as revoltas de escravos narradas pelos historiadores romanos, fazendo esses paralelos com os dias de hoje. Retomando aqui a religião, a relação entre religião e política, esses vínculos são centrais tanto no universo clássico quanto no médio oriental. Mas é sobretudo no universo médio oriental, a sociedade mesopotâmica, o universo hebraico, o universo egípcio, onde isso fica mais evidenciado.
pois há uma reivindicação divina da autoridade política, uma fundamentação divina. Então, por exemplo, o faraó há uma reivindicação divina de que ele é o próprio Deus vivo. A monarquia hebraica, reivindicando então a sua unção divina, né? A escolha divina desse rei, alijando então um processo mais ativo de deliberação e escolha dessa representação política. Então a gente tem a conformação de estruturas políticas centralizadas e hierárquicas, tá? Organizadas a partir do templo e do palácio. Então aqui é importante também fazer paralelos com reivindicações religiosas hoje e atuações religiosas na política, atentando contra o Estado laico, porque justamente buscando fundamentar a coisa pública em preceitos religiosos, o que é, claro, é problemático, haja vista que isso pode ensejar uma série de discriminações e fragilização das liberdades básicas, dos direitos básicos das cidadãs e dos cidadãos. Por exemplo, aqui uma possibilidade a se pensar é algumas falas pressionando para revogar a união civil de homossexuais. Vejam como isso é perigoso, porque você submete a lógica da união civil, do casamento, ao estatuto religioso. Então você ignora vários casais que trabalham juntos, vivem juntos, constituem seu patrimônio conjuntamente. Daí quando um morre, se não há essa união civil reconhecida, o que acontece? A família do finado reivindica a herança, fragilizando a própria situação do companheiro ou da companheira que sobreviveu e trabalhou e viveu junto ali com o sujeito. Como, então, se a gente submete a lógica religiosa à vida pública, a gente vai fragilizar uma série de direitos. Então é importante a gente fazer sempre esses paralelos, tendo como horizonte a valorização da dignidade humana, a valorização, portanto, do rol dos direitos humanos, direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e intergeracionais, como o direito ao meio ambiente saudável, valorizar aqui os princípios democráticos também, fortalecendo então o espaço público, formando esses cidadãos e cidadãs ativas que compreendam o funcionamento da sociedade, das instituições e participem ativamente. Não só que saibam votar, mas que saibam a importância de participar do movimento estudantil, do grêmio estudantil, saibam na prática a importância da ideia da representação, que atuem em seus locais espaciais, em seus bairros, que atuem conforme suas pautas de interesse, em conselhos de meio ambiente, que atuem em movimentos sociais, que fiscalizem o poder público, indo muito além, então, dessa mera relação ao voto que precisa ser problematizada. Que esses sujeitos entendam como corrupção, clientelismo e patrimonialismo, ou seja, o desvio, né, o desvio de recursos públicos, o desvio da lógica pública, né, do artigo 37 da Constituição, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, como então você tem subterfúgios para desvirtuar o funcionamento das instituições para benefício privado. Como esses sujeitos, supostos representantes, acabam usando dos seus cargos para distribuir favores entre os seus e se perpetuarem. Como há uma gestão privada da coisa pública, um patrimonialismo, como esses sujeitos tratam a coisa pública como extensão de assuntos privados, nomeando seus parentes para cargos públicos sem qualificação nenhuma, desviando recursos, não tendo prioridades claras no tratamento da coisa pública. Então, em vez de trabalhar com prioridades, vai investir o dinheiro público em obras que beneficiem terrenos associados a si ou a seus parentes, essas coisas todas. Então é importante a gente ter essa formação mais robusta aí da ideia da cidadania no passado e no presente, e assim, então,
caminhar junto aí, consolidar, né, as expectativas da BNCC. Sobre metodologia de ensino, eu vou lançar aqui algumas ideias que ajudam a gente a pensar como integrar o que ensinar, como ensinar e por que ensinar. Então, se a gente quer formar cidadãos críticos e atuantes, os conteúdos esses da história antiga nos servem, e agora vamos ver então um pouquinho de como ensiná-los, né? Uma possibilidade, então, de trabalhar com um paralelo, essa ideia do espaço público, é começar a trabalhar a própria constituição da escola pública, o seu funcionamento. Então, integrar os alunos no funcionamento da escola pública já é um primeiro passo fundamental para que eles compreendam a organização da sociedade de uma forma mais ampla. Trabalhar, então, a ideia do grêmio estudantil, o conselho, então, escolar reunido representantes de pais, professores e funcionários, e a diretoria, trabalhar a ideia da diretoria do colégio, vinculada a uma secretaria municipal e estadual de educação, que por sua vez está vinculada ao poder executivo, mas também a órgãos da sociedade civil, como os conselhos, que influem diretamente. Então, a gente tem essas possibilidades de integração, né? E a partir disso, a gente ressignifica, então, essa lógica do espaço público, aproximando ela dos alunos. É fundamental trabalhar a ideia também da sala de aula como espaço público, que, portanto, requer o domínio e o exercício de regras de convívio social, como o respeito à fala dos diferentes sujeitos, que devem requerer a fala, e o professor ou a professora, como então o presidente da sessão da aula, deve ordenar essas manifestações, zelando para que elas ocorram, tendo como fim o planejamento dessa aula, né? Então, o exercício de uma sala de aula democrática, onde os sujeitos são instados o tempo todo a falar, é fundamental também se a gente quer formar cidadão atuante crítico. Então a experiência escolar desses sujeitos deve estar pautada por esses valores que a gente quer formar, por essas habilidades que a gente quer desenvolver. Uma possibilidade aqui de relação presente-passado, de começar do presente, daí ir para o passado, para aprofundar essas ideias de espaço público, democracia, é trabalhar com a Constituição Federal Brasileira e com a Declaração Universal de Direitos Humanos. Explicar, por exemplo, o que é a Declaração Universal de Direitos Humanos para os alunos e alunas, mostrar como ela está na base da Constituição Federal Brasileira e trabalhar com alguns artigos específicos. Por exemplo, o seu artigo 21. Toda pessoa tem o direito de tomar parte na direção dos negócios públicos do seu país, quer diretamente, quer por intermédio de representantes livremente escolhidos. Então, aqui, toda pessoa tem direito de acesso em condições de igualdade às funções públicas do seu país. A vontade do povo é o fundamento da autoridade dos poderes públicos. Então, vejam, trabalhar como a gente chega nessa ideia de representatividade, então, da democracia como um direito humano, dessa participação direta de todo mundo e livre, as liberdades de expressão, opinião e reunião, e pensar se isso que hoje são direitos, se isso vigorava nas sociedades antigas. Quais sociedades antigas estariam mais próximas ou mais distantes de assegurar isso que veio a ser considerado direito? Então vejam como a gente vai trabalhando o passado e presente, valorizando e reforçando a dignidade humana, ou, portanto, os direitos humanos, sendo a democracia um deles. Vejam que rico se a gente trabalha com o preâmbulo da Constituição Brasileira de 88. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida
na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Veja aqui quantos conceitos, quantas ideias a gente consegue trabalhar e, a partir disso, mergulhar na história e no mundo antigo. Representante do povo, Assembleia Nacional Constituinte, Estado Democrático, exercício de direitos, então, para assegurar direitos, a ideia da liberdade, dentre outras, tá? Justiça e igualdade como valor supremo dessa sociedade fraterna, plural e sem preconceitos. A ideia aqui do Estado laico, mas também de promulgar a Constituição sob a proteção de Deus. A ideia de Constituição e de República Federativa do Brasil. Vejam quantas coisas a gente consegue trabalhar a partir do preâmbulo. E daí, então, buscar no passado questões que nos interessem para o presente, para compreender o nosso mundo hoje. Isso é formar cidadãs e cidadãos críticos e, a partir disso, desenvolver atividades, né, que fomentem a atuação, portanto, cidadãos atuantes. Atividades que a escola vá além de seus muros, né? Atividades envolvidas junto à comunidade, pensada como espaço público de inserção desses sujeitos. Uma terceira possibilidade, eu estou falando aqui de método de ensino de história, para introduzir esse assunto, seria começar com um debate genérico. Por exemplo, anotar no quadro 4 questões e promover um debate com eles, organizando, né, para que cada um se posicione, fale, respeitando e relacionando sua fala com a de seus colegas anterior. Por exemplo, o que é democracia e cidadania? Qual a origem dessas palavras? Analise a seguinte frase: é importante vivermos em uma sociedade democrática onde todos e todas sejam cidadãos ativos, decidindo juntos o melhor rumo para a vida coletiva. Uma terceira questão: hoje, no Brasil, Maranhão, em Bacabal, vivemos em democracia? Todos têm seus direitos políticos respeitados? Todos são cidadãos ativos? Em caso negativo, o que podemos fazer? 4. Será que a democracia atual e aquela que existiu há 2000 anos atrás na Grécia Antiga são iguais? Quais as semelhanças e diferenças? Na sequência, então, separei 2 textos aqui, do Moses Feeling, A Política no Mundo Antigo, e Ciro Flammarion Cardoso, Antiguidade Oriental, Política e Religião, para garantir aí um aprofundamento teórico sobre o tema. Afinal, a gente tem que saber ter o domínio sobre esses assuntos para favorecer essas idas e vindas presente e passado e formar nossos alunos e alunas da melhor forma possível. E na sequência, então, a gente fará uma atividade. Lembrem sempre de ir resumindo os pontos centrais desses textos para ir retomando conforme a necessidade. Valeu, gente. Obrigado. Por hoje é isso.